Olá, sejam bem-vindas mais uma vez a este nosso canal YouTube, canal Topa Pensar. E como eu disse ontem, eu apresentaria um primeiro vídeo de conteúdo, vou chamar aqui de vídeo 1, de modo que nós tenhamos alguma organização. Eu escolhi o tema que não é aleatório, o tema do conflito. O conflito como base da própria vida. E por que escolhi esse tema? De diversas razões. A principal é que eu acabei de escrever um texto sobre esse tema que vou publicar no blog na sequência, o blog também com o mesmo nome Topa Pensar, de modo que quem depois tiver interesse poderá encontrar ali os argumentos que estão um pouco mais desenvolvidos aqui. A ideia é apresentar um pouco a discussão que ali aparece, mas também tratar até de outros aspectos que não estão contemplados naquele texto. A questão do conflito é tão interessante, marcante, na sociedade, no sentido amplo, na relação familiar, na relação escolar, na relação de trabalho, para falar de três esferas que são bem comuns a todos nós, que há quem goste do conflito e há quem tenha pavor do conflito. Eu conheço pessoas que não querem saber de maneira alguma da ideia, da hipótese de um conflito. Então ela percebe um conflito, ela já vai saindo para o lado e assim por diante. Parece uma espécie de instinto, uma pulsão de fugir do conflito. Ocorre que o conflito nos persegue, por mais que nós queiramos fugir dele, ele vem e vem e nos atropela internamente. Conflito aqui nesse sentido, ele está aqui caracterizado justamente como crise. Conflito, aquilo que conflita, crise, aquilo que faz mexer e, portanto, depois da crise, depois do conflito, se tem um outro tempo, que pode ser melhor ou pior, a depender das nossas escolhas. Então, o tema do conflito, embora possa assustar a muitas pessoas, ele precisa ser tratado. Há quem possa tratá-lo de uma forma mais a considerar que as forças em oposição não são forças que necessariamente se anulem, e são forças que estão na natureza e a gente precisa aprender a lidar com essas forças. O Heráclito, um filósofo grego, lá anterior a Sócrates, tem um fragmento muito bacana dele, o fragmento 8, que é mais ou menos assim. Eu estou aqui fazendo uma espécie de paráfrase, né? Falando com as minhas palavras aquilo que Heráclito escreveu. Na natureza, tudo se faz por contrastes, e é da luta dos contrários que nasce a mais bela harmonia. Eu gosto muito desse fragmento, vou até repeti-lo. Na natureza, e aí para a natureza, para os gregos, ele está falando de physis, tudo se faz por contrastes, tudo se faz por contrários. E é da luta dos contrários que nasce a mais bela harmonia. Ora, Heráclito, já no século VI a.C., percebeu que nós temos essas forças em oposição e que elas fazem parte da natureza. Se estão na natureza, basta olhar que nós temos, ora, chuva, tempestade, ora, tempo bom. Ora, nós temos um tsunami e ora, nós temos o tempo bom de novo. Então, depois do tempo não bom, vem o tempo bom. Até os antigos costumam dizer, fique calmo diante da tempestade, ela passa. E passa mesmo. Até mesmo uma pandemia. Oh, como assim? Que boa notícia! A boa notícia é que passa. Agora, quando passa, eu não tenho nenhuma noção. Estamos juntos nesse momento de isolamento. Enfim, o conflito, ele existe na natureza, e a ideia aqui é pensar que, existindo na natureza, talvez seja mais interessante que a gente adote uma postura, não de confrontá-lo, mas de conviver com ele. Em outras palavras, diante de uma situação inusitada, contraditória, de forças opostas, talvez não seja o caso de lutar contra na perspectiva do confronto, porém lutar contra na perspectiva de percepção dessas forças para a gente perceber o que vai aí, daí derivar e deslumbrar para o novo tempo. É como se no meio da tempestade nós olhássemos e, puxa vida, eu realmente não consigo, não tenho forças para parar a tempestade. Mas também, ao mesmo tempo, eu não posso ficar aqui do lado de fora, nessa tempestade, tem raios, etc. Eu posso virar óbito. Então eu vou procurar um abrigo, por exemplo. É uma maneira de, aguardando neste abrigo, depois que o tempo passa, a gente volta, sai e assim por diante. Essa parece uma narrativa até um pouco conciliadora e romântica, mas não é. Porque ela, na verdade, implica a ideia de se aceitar a oposição,
aceitar a força que não é a força que nós estamos construindo, concebendo, mas é uma outra força, de uma outra perspectiva, de uma outra natureza que simplesmente chega. E chega o tempo todo. Chega nas nossas relações familiares, chega nas nossas relações no ambiente escolar, em qualquer nível, chega nas nossas relações de trabalho, para falar de 3 aspectos, que são talvez aqui os majoritários na vida da maioria das pessoas. Ora, se no ambiente, por exemplo, educacional, educação básica, o ensino médio, aparecem situações em que o estudante fica atormentado de tanta atividade, nossa, muito trabalho, o que eu faço? Ou mesmo no ensino superior, o que fazer? Uma forma é fugir. E ao fugir, você obviamente não vai ganhar conhecimento, não vai terminar o ano letivo, não vai ganhar efetivamente, por meio da frustração, a própria experiência de, a partir dela, dessa tempestade, sair com um outro corpo, com uma outra experiência. Mas é uma opção. A fuga é uma opção. Opção que não significa a negação do conflito, ele permanece. Eu só fugi. Mas ao fugir, eu não enfrentei, ainda assim eu sei da existência do conflito. 2. Na relação de trabalho, por exemplo, na relação em que você precisa votar, imaginando um ambiente deliberativo, há quem não queira participar desses debates que muitas vezes podem ser acalorados. Fóruns, por exemplo, né? Um fórum de educação ou um fórum que vai discutir eventualmente políticas públicas, os debates são sempre muito acalorados. Basta olhar o nosso Congresso Nacional, né? São sempre muito acalorados. E há quem não queira participar daquilo. Porque as regras desse ambiente nem sempre são regras que são as nossas regras desse canal que eu pedi ontem, a questão do respeito, por exemplo, da honestidade intelectual. Você, em alguns casos, tem situações em que as pessoas insultam outras pessoas com uma série de falácias, com uma série de truques que querem, na verdade, afetar a pessoa e não o argumento que a pessoa defende, o que é muito triste. Mas o ponto fundamental é que nessas relações é possível fugir? Sim, é possível ir ao banheiro na hora da votação ou faltar aquela audiência ou aquela discussão, mas é fundamental lembrar que faltando ou me ausentando, ela acontece. Um terceiro exemplo é talvez o mais marcante para todos nós brasileiros, que é o da votação na eleição. E aí esse ano a gente vai ter provavelmente eleições municipais. No momento de eleições, há quem diga, eu não quero votar no candidato A, B, C, D, que tenham 12, 13, ou 12, ou 10, ou 2, eu não quero participar. Como se fosse possível não participar. Explico. Eu posso não participar? Claro, eu não votei. Ao não ter votado, eu não participei? Mais ou menos. Nós vamos perceber que houve uma participação que gerou um determinado resultado. O resultado diz também muito daquele que optou por não votar. Tá? E não quero falar de um caso ou outro, falando assim em tese. Permitam-me tratar de um exemplo que eu costumo apresentar nas minhas aulas, um exemplo que eu gosto bastante, que é de um dia intitulado Dia Nacional da Liberdade. Imagine que nós tenhamos esse dia. Hoje é o Dia Nacional da Liberdade. E por alguma razão você está andando num shopping center na sua cidade e andando na frente de uma loja, o lojista olha para você e já diz, e chama até pelo nome, olha que coincidência, né? Venha para cá, você acaba de ser contemplado com uma viagem. Você fala, peraí, mas nem na loja eu tinha entrado ainda. Não seja por isso, entre, compre alguma coisa, etc. Não importa, tudo isso é fictício. Para mostrar que, na hipótese de uma viagem, você acaba de ganhar a viagem, pode levar acompanhante, você topa. Vou imaginar que tudo isso tenha acontecido. Viajando para esse país, que pode ser uma ilha grega, pode ser o país que você, enfim, imagina conhecer um dia, caso não tenha conhecido ainda. Topou, levou o acompanhante foi com você nessa viagem, só que o acompanhante volta, essa é uma brincadeira para dizer o seguinte, ele acompanhou no processo do voo, mas lá quem vai viver o que vai ser essa viagem vai ser você sozinho. Só para colocar aí um ingrediente não previsto. Explico. Você está sozinha, sozinho, neste país que você desconhece as leis e costumes. E você é recebida ou recebido no aeroporto
por uma comitiva de militares e não entende o que está acontecendo. Opa, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas todas bem uniformizadas, fardadas, e você desconhece aquele ambiente, mas tem um tradutor que logo te explica que se trata de um regime despótico. Portanto, é um país que vive a partir de um sistema ditatorial. E o ditador te aguarda em uma sala, no aeroporto mesmo, tudo bem feito, só para você. Você aceita, chega naquele país e acompanhando, enfim, os soldados súditos, você vai até a sala desse general. O general está te esperando do outro lado, tem uma mesa enorme, e aí você de um lado, ele do outro, e nas laterais, imagine, os soldados bem armados com seus fuzis respectivos. Tudo isso para mostrar que é um sistema ditatorial. E aí, qual é a mensagem? A mensagem é que não tem diálogo. Sistema ditatorial significa você faz aquilo que está sendo determinado. Ou você pode pagar com a tua própria vida. Então, claro, você não está aqui querendo brincar com a própria vida e estamos no jogo. O general coloca a seguinte circunstância para você, uma situação hipotética para nós, mas coloque-se no lugar como se ela fosse verdadeira. Diz ele: muito bem-vinda, seja bem-vindo aqui no meu país, que bom que tivemos convênio lá com o Shopping X do teu país e tal, do Brasil. E é uma satisfação recebê-lo. Eu tenho uma notícia muito boa. Estamos hoje comemorando o Dia Nacional da Liberdade. Você olha, Dia Nacional da Liberdade, mas eu não estava sabendo de nada disso. Eu só ganhei uma viagem. Sim, Dia Nacional da Liberdade. Eu selecionei 20 dos meus prisioneiros e vou te colocar a seguinte situação. 2 pontos. Alternativa A. Escolha um deles, um dos 20. Você não tem prontuário, você não tem informação, você não sabe o que eles fizeram. São prisioneiros no sistema ditatorial. Pode ser que de fato tenham feito algo, pode ser que apenas eram professores, o que é bem comum no sistema ditatorial. Fim de aspas, fim de citação. Você então escolha a opção A, é esta, escolha um. Ao escolher um que será sacrificado pelos meus soldados, os outros 19 vão poder voltar para casa. Vão para casa, felizes, encontrar seus familiares, etc, etc. Opção 2, letra B. Você diz, eu não vou escolher nenhum, diz o general de volta. Ao pensar a hipótese de não escolher nenhum, os 20 serão sacrificados. Aí não 19, os 20. E a pergunta é essa. E aí, o que você faz? O que você faz diante de uma situação, é claro que aqui hipotética para a nossa reflexão, mas colocando-se no lugar de, como se lá você estivesse. E aí o que está em questão é a vida das pessoas. Situação A, você escolhe um, 19 poderão ir para casa. B, você não escolhe, os 20 são sacrificados. O que você faz? Geralmente, quando eu coloco esse problema para discutir ética, para discutir um pouquinho a dimensão política, em diversos cursos da formação aí que eu tenho na minha experiência, muitos grupos, isso é muito variado, eu não vou aqui entrar em detalhes, porque eu até tenho uma espécie de tendência de cursos de ciências humanas, de ciências naturais, porque eu já passei por vários cursos, mas isso não é relevante nesse momento. O relevante nesse momento é dizer o seguinte: no geral, você tem um grupo que diz, eu escolho um para libertar 19. Aí tá bom, eu pergunto, qual é o argumento? O argumento principal, que tem várias questões que são colocadas, etc, etc. Mas, reduzindo, o argumento principal é o seguinte, essa pessoa já está morta. Se eu não fizer a escolha, ela morre. Logo, eu escolho. E aí pode ser qualquer um. Há grupos que até colocam assim, não, eu escolho o mais velho. Ou então eu escolho o que cometeu crimes mais graves. Aí eu vou lembrar sempre, você não tem os prontuários, você não sabe o que eles fizeram, então você não tem essa opção de escolher o que fez crimes mais graves, por exemplo. Você não sabe nem se eles fizeram alguma coisa. Opção 2, há um grupo que diz, eu não sou capaz de escolher. Sinto muito. Não vou escolher e, portanto, os 20 vão morrer. Aí você diz, mas como assim? Como é que você é capaz de matar 20 pessoas? Normalmente, o principal argumento deste segundo grupo é o de que eu defendo a vida. E justamente por defender a vida, eu não vou apontar alguém para morrer.
Ao apontar alguém para morrer, eu estou sendo contraditório com a minha defesa. Daí eu contra-argumento. Espera aí, mas 20 pessoas estão morrendo por essa decisão. E o grupo normalmente argumenta, mas é uma consequência do general, do sistema despótico. Eu não participei disso, eu não criei nada disso e assim por diante. Veja que interessante. Você tem uma posição, você tem uma outra posição, e é uma dimensão conflitiva? Com certeza. Nos dois casos, os dois grupos estão defendendo a vida. No primeiro caso, o grupo 1 diz: ao sacrificar a vida de um, eu estou defendendo a vida de 19. E eu sempre coloco, só que você, grupo, é responsável por essa morte. Tenhamos claro. O grupo 2 que diz: eu não escolho ninguém, portanto os 20 morrem, também por um argumento de que a vida, e às vezes até o princípio da igualdade, eu não posso selecionar alguém para morrer. Eu estou defendendo a vida. Então, o interessante é que o conflito que está presente, ele se coloca, neste caso, com o argumento de defesa da vida. Tudo isso para colocar o último ponto, só para reflexão, não vou desenvolver aqui, tem lá no texto, quem depois quiser pode acompanhar, para não ficar muito longo o vídeo. Que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, essa discussão desse falso dilema entre economia ou vida, em se tratando da pandemia do coronavírus. A Covid-19 está aí, há quem queira negar, não vou entrar no mérito. Vamos trabalhar com dados oficiais e os números estão aí todos os dias, a gente sabe o número de mortos. O fato é que não existe a dicotomia: eu vou defender vida ou eu vou defender empregos. Ninguém que defende vidas deixa de defender empregos, e o contrário é verdadeiro. Ninguém que defende o retorno ao trabalho, a questão da necessidade do trabalho, deixa de defender a vida. É um falso dilema. E é preciso tomar cuidado com o falso dilema, ele às vezes nos confunde. E há quem não queira participar do debate. Não, não quero participar do debate. Ora, parece necessário sim que nós participemos do debate. Nesse caso, a gente está falando de vidas humanas, que são nossas. Dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos vizinhos, ou de qualquer desconhecido. São vidas. Não importa se você conhece ou se você considera ou não considera, se a gente parte de um pressuposto de que nós somos seres vivos, seres humanos, e que a vida é um princípio que deve ser considerado assim em qualquer circunstância, isso significa que a gente não pode abrir para qualquer debate que possa dizer que a vida pode ser ceifada. Não pode ser ceifada. O que a gente tem que criar é mecanismos e políticas públicas para criar situação de proteção da vida o tempo todo. É assim que está na nossa Constituição Federal, é assim que está, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é assim que outros tratados internacionais, enfim, concebem, e eu diria, a grande maioria, não só do povo brasileiro, mas da humanidade, defende a vida como um valor inegociável. Tanto é que nós temos observado as pessoas, felizmente, entendendo bem o que está acontecendo nesse momento de pandemia, que é a necessidade do isolamento, a despeito de querer retornar ao trabalho. Quem não quer? Quem é que gosta de ficar dentro de casa? Não visualizo ninguém, tá bem? Bom, eu não vou aqui continuar por uma questão de não deixar esse vídeo tão extenso, imaginei que pudesse fazer aqui em 10 minutos, já tem 18, mas eu quero agradecer por todos que estão acompanhando, e assim que possível nós teremos mais conteúdo. Sejam muito bem-vindos e vamos continuar nessa tarefa do pensamento. Pensamento sem ofensa e com reflexão, a gente tem condições de superar muitos dos nossos conflitos. E eles existem. E é muito bom que existam. Até mais. Obrigado.